Boa noite a todos. Vamos iniciando mais um encontro das nossas segunda-feiras, mais uma palestra virtual da nossa Casa Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Eu convido vocês para que a gente possa todos juntos iniciar a nossa reunião com a nossa oração, pedindo muita paz, muita harmonia, bom entendimento para as lições que vamos estudar hoje e a proteção do plano espiritual. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos que nos auxiliem. Pedir à equipe espiritual da casa que esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que nós possamos, através dessas lições, nos fortalecermos para enfrentar todos os obstáculos necessários à nossa evolução espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra, como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Está em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Alguém lhe fez esta pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Veja bem, nós lemos aqui dois trechos, esse último é de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Nós lemos aqui dois trechos onde Jesus coloca para nós as facilidades das portas largas. Aqui a tradução diz que é preciso esforçar-se. Algumas traduções é usado o verbo porfiar. Então ele diz: porfiai por entrar a porta estreita. Eu particularmente prefiro essa tradução do porfiar, porque é mais do que o esforço. É um esforço além das nossas forças, vamos dizer assim. É lutar, é não desanimar, é não desistir, é insistir por entrar pela porta estreita. E esse lutar contra as más tendências, né, é a única maneira de nós entrarmos pela porta estreita. A nossa grande dificuldade é que o nosso planeta Terra oferece-nos muitas oportunidades
de entrarmos pela porta larga e poucas para entrarmos pelas portas estreitas. Por que poucas? Porque a dificuldade que elas nos apresentam são muitas. Mas Jesus não prometeu facilidades, né? Há uma passagem no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, na qual Jesus diz o seguinte: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Se nós juntarmos esses dois ensinamentos, nós podemos compreender o seguinte: Jesus é a porta estreita, no sentido de que os seus ensinamentos nos mostram, né, o seu evangelho nos mostram que é necessário muita renúncia, muita luta, muito esforço próprio. Tudo isso para que a gente possa evoluir, para que a gente possa avançar, para que a gente possa adentrar a porta estreita. E quando ele fala aqui sobre a iniquidade, vós que cometeis a iniquidade não tem uma palavra para ela no hebraico. Então, o que faz sentido no hebraico, no original, é uma deterioração espiritual. Então, enquanto o seu espírito estiver ainda buscando os prazeres mundanos, enquanto o seu espírito ainda estiver praticando o mal, não estiver se esforçando para melhorar, você não vai conseguir adentrar a porta estreita. Mas todos nós temos condições, todos nós, até o pior dos pecadores. Os bons espíritos, os espíritos orientadores, que já superaram essa fase da evolução, eles não cansam de ensinar para nós sobre a superação necessária, sobre o esforço pessoal para que a gente possa entrar pela porta estreita. Então, se vocês repararem nas lições, vocês que gostam de ler os romances espíritas, aqueles que estudam os livros espíritas, aqueles que conhecem os personagens, vocês vão verificar que desde o início todos eles passaram por muitas lutas. Não houve facilidade para nenhum deles. Eu escolhi aqui hoje, dentre esses muitos exemplos, uma personagem que foi uma das que mais lutou contra as más tendências, a que demonstrou uma grande transformação para poder se converter ao cristianismo. Eu estou falando de Maria Madalena, da cidade, do vilarejo de Magdala, próximo a Cafarnaum, 10 quilômetros de Cafarnaum. Lucas, no seu evangelho, ele narra no capítulo 7 que Jesus se encontrava na cidade de Naim, na casa de um fariseu, e entra nessa casa uma mulher pecadora com um alabastro, um pote cheio de unguento, e unge os pés de Jesus e a sua cabeça, chorando muito. E Jesus, percebendo o seu arrependimento sincero, diz a ela: os teus pecados te são perdoados. A fé te salvou, vai em paz, minha filha. O arrependimento sincero é o alicerce da casa chamada redenção. Quando nós nos arrependemos sinceramente, quando nós nos preparamos para reparar os nossos equívocos, nós estamos levantando as paredes. Quando nós começamos a praticar o bem, a seguir
do bem, a diminuir os nossos vícios e aumentar as nossas virtudes, nós estamos fazendo o acabamento da casa. E quando nós concluímos o trabalho de reparação, o teto está colocado e a casa está pronta. Mas é necessário a manutenção dessa casa. Era isso que Maria Madalena buscava. E é isso que todos nós devemos buscar. Mas antes desse encontro, antes dessa narrativa de Lucas, houve um encontro na casa de Pedro, que é narrado no livro Boa Nova, capítulo 20, livro ditado pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, a Chico Xavier. Nessa narrativa, Maria Madalena ouviu falar de Jesus e de seus ensinamentos, e ouviu falar também que ele acolhia a todos, mesmo aqueles que eram considerados pecadores como ela. Então ela decide ir até lá, conhecê-lo. E quando ela chega e adentra a casa de Pedro, Jesus a chama pelo nome. Seja bem-vindo, Maria. Seja bem-vinda, Maria. Parecia que ele já estava esperando, e estava mesmo. Parecia que ele já conhecia de muito tempo. Conhecia mesmo. Ele conhece todos nós. O motivo pelo qual ela era considerada pecadora é que ela tinha fugido de casa na adolescência para viver uma aventura amorosa. E para aquela época, para aquela sociedade, só isso já era motivo dela ser considerada pecadora. Mas ela sofreu muito porque ela vivia só e ela era muito assediada por conta da sua beleza. Vários homens queriam enamorá-la. E devido a essa facilidade, a essa porta larga que se apresentou a ela, ela vivia uma vida de luxos e de prazeres. Ela ganhava presentes e recebia esses candidatos ao namoro, esses que gostavam da sua beleza, na sua casa. Então esse era o motivo. Mas chegou um momento que Maria Madalena não via mais sentido para a sua vida, para esse tipo de vida. E foi esse momento em que ela ouve os ensinamentos de Jesus que ela decide mudar. E após esse encontro ela volta ao seu lar, doa parte dos seus bens e começa a seguir o Mestre, acompanhando ele até o Calvário. Ela era uma das mulheres que estavam na sua presente na crucificação. Nós temos a passagem mais conhecida de Maria Madalena no Evangelho, que é o momento em que Jesus aparece. Ela vai até o vê o sepulcro aberto, então ela ouve aquela voz familiar chamando seu nome, Maria. Imediatamente ela se ajoelha e diz Rabone, que em aramaico significa bom mestre. Então Jesus diz a ela, não me toque, vá dizer aos outros que eu estou vivo. Essa é a passagem mais conhecida de Maria Madalena. E ela continua então, após isso, ela retorna a Galileia. Isso também não é narrado nos evangelhos, está no livro Boa Nova. Ela retorna a Galileia, continua sofrendo preconceito, até dos apóstolos, porque era uma sociedade muito machista ainda na época. Ela resiste a novas quedas, né? E com muita humildade, com muita determinação, ela trabalha para sobreviver.
naquele local, procurando fazer ações no bem também. E um certo dia passa por ali um grupo de leprosos procurando Jesus. Então Maria Madalena vê a oportunidade, segue com eles até Jerusalém, e lá eles são enviados ao vale dos leprosos, fora da cidade. Ela então adentra com eles, passa a cuidar deles ali como enfermeira, cuida das suas feridas e cuida espiritualmente deles, ensinando a eles o Evangelho. Existe o Evangelho de Maria Madalena, assim como existe o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé, de Filipe, que são considerados evangelhos apócrifos, porque não foram aceitos pela igreja na época, por serem gnósticos. Nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de um dia abordar esse assunto mais a fundo. Mas eram pensamentos, os gnósticos tinham outros pensamentos em relação aos ensinamentos de Jesus, que a igreja não aceitava. Voltando então, ela também adquire a hanseníase, e o seu corpo começa a definhar, e ela, prevendo um final próximo, ela sente vontade de visitar os amigos em Éfeso, na Grécia. Lá estava a Maria, mãe de Jesus, estava morando lá junto com João e mais alguns amigos. Então ela vai até Éfeso e lá ela desencarna. E no suspiro final, como narra o livro, Jesus aparece a ela e diz o seguinte: Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. Vejam que lição bonita para todos nós refletirmos. Não há dúvidas, meus irmãos, que o mundo vicia todas as nossas fontes de redenção, mas os recursos são neutros. Nós devemos fazer bom uso deles, para que a gente consiga atravessar a porta estreita. Geralmente, nós nos atrapalhamos porque nós cometemos muitos excessos com esses recursos. Siddhartha Gautama, o Buda, tem uma frase curta que exemplifica bem qual deve ser o nosso comportamento. Nem 8, nem 80. Siga sempre o caminho do meio. E no pórtico do santuário de Delfos, na Grécia, no rodapé, também está escrito: nada em demasia. Ou seja, sem excessos, meus irmãos. Nós podemos usar os recursos que estão disponíveis para nós em nosso próprio bem, por nosso próprio bem e por bem daqueles que caminham conosco. Todos nós, para evoluir, antes de encarnar, nós pedimos pela porta estreita, porque nós sabemos que ela é necessária para a nossa evolução. Mas quando nós chegamos aqui, muitas vezes nós fugimos dela. Vamos refletir sobre isso. Eu guardei aqui por final uma frase para que a gente também possa refletir sobre ela e utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. O verdadeiro amor conhece a renúncia, não exige satisfações passageiras e trabalha sempre com sacrifício, caminhando para a felicidade suprema. E o Cristo está de braços abertos, nos aguardando. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para o nosso encerramento, fazer as nossas vibrações. Nós tivemos alguns pedidos pelo Messenger de oração, de auxílio. Nós vamos lembrar desses pedidos agora nesse momento.
E como sempre, nós vamos pedir o auxílio da equipe espiritual da casa para a nossa prece final. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que estejam conosco no nosso lar, que a equipe espiritual possa fluidificar a nossa água, possa aplicar os passes à distância, que fazem tanto bem para todos nós, que nos fortalecem para os enfrentamentos da vida. Vamos pedir pelos nossos familiares e amigos, pedir para todas as entidades sociais da nossa cidade, da nossa região, para os trabalhadores, para os pacientes, para os voluntários desses lares. Pedir pela nossa Santa Casa de Misericórdia, hospital da nossa cidade, para todas as equipes que estão trabalhando lá dentro, nas ruas da nossa cidade, que possam receber as nossas boas vibrações e as nossas orações. Pedir por aqueles que se encontram doentes nos hospitais, nos seus lares. Vamos pedir também por aqueles que cuidam da nossa administração e da segurança da nossa cidade, do nosso país. Que Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil. Pedir por todos os locais do nosso planeta Terra onde haja sofrimento, onde hajam guerras, violência, doenças, pelos nossos irmãos desencarnados, que tanto necessitam de ajuda, que necessitam das nossas preces, das nossas vibrações. Que as nossas orações se unam às orações de todos aqueles que elevam seu pensamento a Deus, pedindo pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e que Ele nos permita estarmos aqui juntos novamente na próxima segunda-feira às 8 da noite. Um grande abraço.